E aí, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer aquela nossa playlist, incrementar aquela nossa playlist que a gente começou umas semanas atrás, que é o bate-papo, né? Nós começamos falando sobre um tema que eu considero vital para quem quer ser um programador, uma programadora, para quem quer estar no mundo da TI atualmente, que é a comunicação, né? E lá atrás eu falei, poxa, a comunicação para os nossos tempos estava começando a entrar na fase de isolamento por conta do Covid-19 e nós falamos sobre o quanto ela ia se tornar crucial para esse momento, para nós podermos repassar informações e status no nosso momento. E, obviamente, isso implicou em que nosso isolamento implicou que nós fôssemos obrigados a ficar full home office, né? E todo mundo está falando de home office, todo mundo está dando as suas dicas, dando a sua opinião. Muita gente está descobrindo o home office, descobriu o home office por conta do isolamento e está dizendo, poxa, não está sendo fácil, não está sendo legal. E não é questão de surfar no momento, tá? É que como eu tô lendo muita opinião, tô vendo muita coisa, e home office para mim é um assunto que eu estudei desde 2013, quando eu fui fazer pela primeira vez, e eu gostaria de compartilhar com vocês tudo que eu já li, tudo que eu já aprendi, e principalmente, tá, pessoal? Porque ler e estudar teoria, o que importa mesmo é prática. Tudo que eu já vivi e como é hoje o meu home office, como ele ficou adaptado ao decorrer dos tempos, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Antes, não esquece lá de se inscrever, deixar o like e indicar lá para o seu amigo que está fazendo o home office pela primeira vez. E, puxa, como é que eu vou lidar com essa situação? Então, assim, eu vou dizer como funcionou para mim e, se possível, você adaptar aí a sua realidade, porque assim, pessoal, não é fácil, tá? Nem todo mundo consegue adaptar o que eu vou dizer aqui, o que eu vou mostrar aqui para vocês, a sua própria realidade. E no final eu vou mostrar um pouquinho aqui do meu espaço, compartilhar com vocês aqui como é o meu espaço e como isso afeta ou ajuda o meu trabalho, tá certo? Então, ó, eu fiz uma colinha aqui. Pela primeira vez eu fiz uma colinha pro nosso bate-papo, que é o segundo bate-papo, né? Primeira vez que eu fiz. Então, 50% do tempo eu faço colinha pro bate-papo. Mas por que eu fiz a colinha? Porque é muita coisa para falar e eu não queria deixar nada passar. Então, a chance desse vídeo ficar um pouquinho grande, ela é grande. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que a gente precisa falar é o seguinte: o momento que nós estamos vivendo, tá? Eu já vi muita gente reclamando, poxa, eu tô em casa e não sei se eu quero fazer home office porque tá chato. Então, primeira coisa que a gente tem que separar, tá, pessoal? O que nós estamos vivendo agora é um problema de nível nacional, praticamente uma calamidade pública, tá? E isso não é o que você tem que pensar como home office daqui para frente na sua carreira, tá? Por quê? Porque as pessoas estão sendo isoladas dentro da sua casa e até eu mesmo já me peguei pensando nisso. Poxa, hoje eu queria estar indo para o escritório. Mas por que eu queria estar indo para o escritório? Porque eu quero trabalhar no escritório ou porque eu quero sair de casa porque eu estou em casa 100% do tempo há quase um mês? Entendeu? Então isso é uma das coisas que a gente precisa conseguir separar nesse momento. Você está querendo ir para o escritório porque você quer trabalhar no escritório, porque você quer pegar o trem, o metrô, quer pegar o trânsito, ou não, se você trabalha do lado do escritório, quer sair da sua casa e andar até o escritório, não importa, tá? É fácil para quem mora perto, né? Então, sei lá, 15%, 20% das pessoas que moram perto do trabalho não se importariam de sair de casa para ir para o escritório. Mas para mim, que todo dia tomo aí entre 1h30 a 2 horas de transporte público, não, pessoal, eu não quero todo dia ir para o escritório. Tá? Na verdade, por mim, hoje a minha guerra pessoal é 5 dias home office. Tá? A empresa ela já está preparada para isso, mas obviamente, tá? Não estou cobrando nada aqui, obviamente a empresa ela tem as suas próprias diretrizes
e é natural que a evolução ela se dê passo a passo, principalmente quando é uma empresa muito grande, tá? Então vai ser naturalmente, mas obviamente eu não quero isso. Só que hoje, Adriano, e hoje, sei lá, amanhã na verdade, né, segunda-feira, eu realmente gostaria de estar indo até o escritório, mas porque eu quero sair do isolamento. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, separe o seu trabalho remoto do isolamento por conta do Covid, tá? São coisas completamente diferentes e eu vou já explicar por quê, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é isso, tá? Separe isso, você vai já entender por quê. E a segunda coisa é a diferença de home office e remote office ou work, tá? Porque, na verdade, home office, obrigatoriamente você está dizendo que seu escritório é na sua casa, tá? O remote office ou remote work, você está dizendo que você consegue trabalhar ou que o seu escritório ele é remoto. Na empresa, eu gostei muito dessa terminologia, nunca tinha ouvido. A empresa, a Telefônica Vivo hoje, ela chama de mobility. Putz, muito legal mesmo, porque na verdade o que ela está dizendo é o seguinte: eu estou te dando mobilidade, né? Eu não estou te dando um escritório em casa ou um escritório remoto, estou te dando mobilidade e você consegue atender as suas demandas de qualquer lugar e aí tem lá no contrato tudo o que diz lá, você tem que ter algum conforto para você conseguir se sentar de forma confortável e de forma que não prejudique a sua saúde. E você tem que ter uma conexão boa com a internet, porque a gente tem que estar disponível para conseguir atender a empresa no horário de trabalho. A gente tem que estar com o celular sempre ligado para poder atender as ligações, para poder atender qualquer emergência. Então, para Vivo é mobility porque ela está lhe dando mobilidade. Isso é muito show de bola, tá, pessoal? Eu gosto dessa terminologia, eu gostei muito e eu acho que é a terminologia que nós deveríamos adotar daqui para frente, né? Porque home office, obrigatoriamente você vai estar preso no seu escritório. Obviamente, tá, pessoal? Eu estou falando de mim, tá? E é por isso que eu digo, precisa separar. Eu estou falando do meu caso, como eu encarei a situação desde 2012, 2013, tá? E como serve para mim. Então, mobility é muito bom para mim. Obviamente, pessoas vão preferir o home office, um lugar fixo em casa e é só de lá que ela vai trabalhar. E outras vão preferir uma forma de que elas fiquem mais nômades, né? Ou seja, eu posso estar trabalhando aqui, ou amanhã eu posso ir para casa da minha mãe, ligar o computador lá e trabalhar de lá, e semana que vem eu vou para um, como é o nome? Para um coworking da vida, tá? E vou ligar meu computador lá e vou trabalhar de lá. E não importa de onde você vai trabalhar, você tem mobilidade desde que você consiga atender as suas demandas do dia a dia. Então, assim, isso é muito importante a gente separar, tá? A sua empresa ela pode lhe dar home office, você pode querer fazer home office ou você pode gostar do mobility barra remote work, remote office, tá certo? Então isso é que a gente precisa separar. Então eu vou começar com vocês contando da minha experiência de home office que aconteceu lá em 2012, tá? Lá em 2012, 2013, a minha experiência ela foi um pouquinho diferente do que é hoje. Por quê? Porque nessa época eu trabalhava em Belém, tá? Fui trabalhar num projeto de um amigo que estava lançando uma startup, tinha um negócio, estava com fundos e, pô, quero lançar uma startup, vem comigo, a gente vai tocar, beleza, meti a cara, comprei o projeto, comprei a ideia. E muito cedo ele precisava ficar viajando para tocar a ideia do projeto. E muito cedo nós saímos lá do escritório onde ficava o trabalho e ficou cada um trabalhando da sua própria casa, porque tipo ele passava 2 semanas viajando, eram 2 semanas que a gente não precisava ir para o escritório e ficar em casa. E aí foi muito diferente e me trouxe um aprendizado muito grande, porque eu precisei aprender a trabalhar dessa forma, né? Foi minha primeira experiência como home office, em compensação foi a experiência que me provou que eu conseguia fazer. Por quê? Porque no início era muito difícil. Eu não tinha ambiente isolado, o meu computador ele ficava literalmente numa mesa que ficava do lado da mesa da televisão.
A minha filha nessa época ela tinha 3 anos, então ela estava começando a assistir desenhinho, né, na televisão. E no início ela ficava sentada no sofá assistindo desenho, eu ficava aqui com fone, mas não tinha santo que ajudasse, porque a gente sempre estava ouvindo lá o que o Backyardinho estava falando, etc e tal. Então, assim, foi difícil, foi complicado e a gente começou a adaptar, tá? Então, o que a gente fazia? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos definir um horário. Então, para não pegar o horário dela e atrapalhar meu horário, eu acordava muito cedo, tá? E aí, tipo, eu pegava essas primeiras horas da manhã até mais ou menos o horário do almoço, que era a hora que ela estava na escola, e produzia o máximo que eu conseguia produzir, certo? E quando ela chegava da escola, que ela começava a assistir os desenhinhos, a gente ia produzindo o que ia dando, né? E aí tentando intercalar intervalos de atenção para ela, para a televisão. Às vezes a gente desligava a televisão porque ela ia cochilar um pouquinho de tarde, ou ela ia assistir um desenhinho, ou ler um livro lá no quarto, e eram os momentos que eu aproveitava para produzir. Obviamente era difícil, minha esposa achava no início que eu estava em casa, que eu não estava trabalhando, e tipo, bora no mercado, bora fazer não sei o quê. Então, assim, foi um aprendizado, a gente foi colocando limites. Uma coisa que funcionou muito era a dica de se eu estou com fone, eu estou full olhando para o computador e você vai fazer a mesma coisa que você faria se eu estivesse lá no escritório quando eu estou com fone. A casa está tocando fogo? Me liga. Porque se o celular tocar, eu sei que é urgente. E, obviamente, o me liga se transformava no bate no meu ombro e a gente vai tomar a decisão que vai tomar. Porque também, pessoal, não é 100% desconectado da família. Não existe isso. Hoje, quando eu estou no escritório da Vivo, eu não estou 100% desconectado da minha família. Eu estou de vez em quando dando uma olhada aqui no WhatsApp para ver se não tem uma mensagem do tipo, ó, a Cauane ou a Kailane está com febre. Temos que levar na emergência. E o que acontece quando isso acontece? Você levanta e vai. É a mesma coisa em casa. Eu estou aqui sentado e se ela bater ali na porta e disser, olha, as meninas estão com febre, a gente precisa levar na emergência, eu vou me levantar e vou na emergência. Eu vou só avisar o time, estou indo levar a menina na emergência. E acabou. Tá? Então isso não muda nada. Precisa continuar. E é assim que funcionou naquela época. E a gente começou a adaptar. Só que naquela época, o importante é ressaltar o seguinte, eu não batia ponto. Então, como eu não batia ponto, isso trazia vantagens e trazia problemas. A vantagem cansou de acontecer de, tipo, quarta-feira, meio da semana, eu acordar, virar para minha esposa e dizer, vamos na praia? Obviamente nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Minha esposa, quando a minha filha nasceu, ela abdicou do trabalho, né, para poder cuidar da menina. A gente não quis colocar babá tomando conta. E a menina era também muito pequena e vamos na praia, então não tinha problema ela faltar um dia de aula lá da pintura dela, né? E a gente levantava, pegava o carro, encheu o carro de coisa e ia pra praia na quarta-feira, né? Praia sem ninguém, só a gente na praia, pouquinhas pessoas, maravilhoso. Em compensação, no domingo, que era o dia pra gente estar indo na praia, eu acordava às 9, 10 horas da manhã, ligava o computador, elas iam pra pracinha lá brincar. A menina, domingo, normalmente ela não assistia televisão, ela gostava mais de brincar. E enquanto elas iam lá, eu ligava o computador e começava a trabalhar. Por quê? Porque meu domingo tinha sido na quarta-feira. E cansou de acontecer também, de tipo assim, domingo a domingo eu trabalhava, né? Sábado à noite, 10 horas da noite, de forma aleatória, eu tinha alguma ideia para o projeto, eu ligava o computador e implementava a ideia. Nossa, galera, fluiu muito bem. Só que no início, o que eu apanhei para isso? A chance de você trabalhar domingo a domingo, e a domingo, e a domingo, e a domingo, e perder a sua vida, ela é muito grande. E, obviamente, isso aconteceu no início, né? Obviamente, no início, eu achava que se eu não estava no computador trabalhando, eu estava perdendo tempo, eu não estava produzindo, eu ia acabar perdendo aquele benefício, porque afinal eu não estava trabalhando, eu não estava produzindo, e poxa, o Guilherme vai acabar achando que a gente não está dando o suficiente estando em casa. E não, né, galera? Não, não. Você tem que encarar as suas 8 horas de trabalho, as suas horas de trabalho normais. Como a gente estava numa startup,
8 horas de trabalho não é realidade, tá? A gente às vezes precisa dar um pouquinho mais para que aconteça. Eu queria fazer isso, tá? E começou a funcionar assim, né? Eu comecei a dizer, a gente tinha um GitHub, as nossas issues estavam no GitHub, qualquer ideia que a gente tinha, a gente lançava lá, qualquer dúvida que a gente lançava por lá, ligava, mandava zap, né? E tipo, começou a fluir. E começou a fluir muito bem. E aí começamos a fazer essa diferenciação. Então, eu cansei de tipo trabalhar no domingo, né? Em compensação, a segunda era minha folga, a quarta era minha folga. E como a gente combinava, combinava só dizendo assim, ó, galera, hoje eu tô off. E acabou. E tava funcionando tão bem, mas tão bem que era só dizer e todo mundo, beleza, beleza, a gente vai se falando. E a gente ia se falando e tudo ia dando certo. Então, assim como eu às vezes trabalhava sábado de madrugada, às vezes eu folgava quarta de manhã ou terça à tarde, não importa, tá? A gente sentia o nosso ritmo e isso começou a fluir muito bem. Só que isso é uma experiência lá atrás. Por quê? Porque atualmente eu tenho que bater ponto, né? Então, segunda de manhã eu tenho que estar disponível para o time até segunda, final do dia. Terça, a mesma coisa. Quarta, a mesma coisa. Quinta, a mesma coisa. Sexta, a mesma coisa. E o que passar disso, né? Precisa fazer hora extra ou precisa trabalhar no sábado ou no domingo, tem que ser conversado com o gestor. Né? Então mudou, né? Não tenho mais essa flexibilidade. Percebam que, tipo assim, eu estou falando de 2 tipos de trabalho só nesse tempo que eu falei com vocês. Né? Então é outra pegada, é outra realidade. Eu não tenho mais, eu não posso mais ir na praia quarta-feira, porque se eu for na praia quarta-feira, o time pode estar perto de fazer uma entrega e eu estou ferrando com a entrega do time porque eu não estou disponível. Então, assim, é outra modalidade, é outra realidade e, tipo, é outra forma de encaixar um home office, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho das minhas dicas pessoais para vocês, tá? Com base em tudo isso que eu falei, né? Hoje eu trabalho home office, né? Eu acho fantástica a ideia do mobility. Isso para mim é genial, principalmente que eu tô pretendendo visitar minha mãe lá em Belém, então assim, quando eu for visitar ela, eu vou pegar os dias de mobility, colar e tipo, conseguir passar 3, 4 dias lá emendando no final de semana e vou trabalhar do mesmo jeito, tá? Vou atender as demandas do mesmo jeito, né? Obviamente que isso tudo combinado com o time, né? Mas hoje 95% do meu mobility vai ser um home office, tá? Eu vou estar em casa porque é aqui que eu tenho o meu setup confortável, é aqui que eu tenho minha internet boa. Um disclaimer, tá, pessoal? Antes de qualquer coisa, se você veio até aqui, tudo isso que eu vou falar é para a galera, principalmente para quem é programador, desenvolvedor, desenvolvedora e talvez algumas coisas abranjam aí para quem é de TI. Mas eu estou falando, vai ser muito específico para quem é desenvolvedor ou desenvolvedora, porque o nosso trabalho consegue encaixar muito bem nessa realidade, tá certo? Então, a primeira dica do Adriano para vocês é: o ambiente ele tem que ser bem cuidado, tá? Primeiro, ele tem que ser separado, tá? Se você puder, obviamente, tudo isso que eu vou falar daqui para frente, eu não vou mais usar essa expressão, porque você encara que tudo que eu falar daqui para frente tem que levar o se você puder, tá? Então, o seu ambiente, se você puder, ele tem que ser separado, tá? De preferência que você possa trancar e se isolar, tá? Isso ajuda muito, muito, muito mesmo, pessoal, naquele distanciamento que eu falei para vocês lá atrás, né? Antigamente, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que isolar a família do ambiente que era público, que era a sala, porque o quarto não comportava o meu mini office, né? Então a gente fazia o inverso, a família que ia pro outro lado e eu que ficava tomando conta do espaço público da casa, né? Isso é ruim, porque você tira também o conforto da sua família. Então é o contrário. Para quem mora sozinho, tanto faz. Eu conheço muita gente que trabalha hoje remoto sozinho e essa dica aqui ela é opcional, né? Mas as próximas elas são cruciais. Ambiente limpo, pessoal.
a não ser que você seja muito desconectado da realidade, o teu ambiente ele tá limpo, ele tá organizado, ele te ajuda muito, tá? Ajuda muito, pelo menos para mim me ajuda bastante. Confortável, tá? O que que é o conforto? Ah, é a cadeira excelente? Não, a minha cadeira, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a minha cadeira ela não é das melhores, tá? Para mim ela é suficiente, mas eu realmente pretendo comprar uma um pouquinho melhor para dar aqui, principalmente para as costas, né, que eu sou todo torto. As minhas costas aqui ela precisa um pouquinho mais de abraço da cadeira, né? Então vou precisar investir numa cadeira em breve. Mas o meu ambiente aqui separado, eu tenho ali um ventilador, depois eu vou mostrar tudo que eu tenho para vocês, o ar-condicionado, então se fizer calor é só ligar e, enfim. Então meu ambiente hoje ele é extremamente isolado, né? Graças a Deus eu posso ter isso, então fica tranquilo para mim fazer essa separação, mas o máximo que você puder isolar o seu ambiente de distrações, de barulho. Por sorte, aqui a casa que eu aluguei, o quarto é incrível. Quando eu fecho a porta e quando eu abro, o barulho é absurdo. E quando eu fecho, parece que isola acusticamente o ambiente. Então eu fico realmente bem separado do resto do barulho da casa e tipo quando a minha esposa precisa de alguma coisa, ela dá ali 3 batidinhas na porta. Se for realmente algo muito grave, se não for muito grave, mesmo estando aqui em casa, ela me manda uma mensagem no Zap dizendo: a gente precisa fazer tal coisa. E aí quando eu dou aquela lida, que eu paro, eu dou aquela parada, eu dou uma lidinha para saber se é algo que eu preciso sair ou não. Se for alguma coisa que eu indico, eu mando um áudio para ela ou eu vou lá rapidamente e digo: ó, vamos fazer assim assado e cozido, tá? Então, basicamente hoje eu consigo isolar completamente do resto da casa e quem puder, o faça, tá certo? Outra dica, essa dica, pessoal, ela é de ouro, ela é de ouro, tá? E isso aí é independentemente de se você mora sozinho, se seu ambiente é limpo, não importa se você trabalha deitado na cama com o notebook no colo, você tem que definir o seu horário de trabalho, tá, pessoal? Isso aqui não é brincadeira, tá? O workaholic, ele é workaholic estando no trabalho ou não. E você tem que definir mesmo, e tipo assim, que horas que você levanta lá do seu trabalho para vir para casa? Sei lá, hoje, como é que funciona para mim? Hoje, normalmente, eu chego no trabalho em torno de 10, 10 e meia, e eu saio do trabalho em torno de 7 e meia, 8 horas, que é o que dá exatamente o meu range de trabalho. Para quê? Para pegar o metrô mais vazio, né? Então, ali, chegando no metrô por 9 horas, eu pego o metrô muito mais vazio e eu encurto bastante o tempo. Eu já fiz esse teste, já cheguei no metrô 7 horas da manhã, é um inferno, é quase 1h15 para conseguir chegar no trabalho. E indo por esse horário de 10, 10 e meia, chegando no trabalho entre 10 e 10 e meia, eu tomo em média de 35 minutos a 50 minutos por ida, né? E por volta, voltando às 8 horas da noite, que dá em média ali 1h30. Então, assim, eu tiro de 2h30 por dia para 1h30, 1h15 por dia, só trocando esse horário. Obviamente a empresa me permite, eu não tenho que bater o ponto lá 8 horas da manhã, a empresa me permite e o time meio que está alinhado com esse horário, então eu não fico fora da faixa de atendimento ali do time. Então sempre a gente chega junto, alguns chegam um pouquinho mais cedo, outros no mesmo horário que eu, mas o time funciona muito bem, o nosso range de tempo de trabalho, ele está alinhado. Então, alinhe com seu time, mas defina o seu horário de trabalho. Então, quando eu saio de lá do trabalho 7h30, 7h30 eu me levanto para vir para casa. E é assim que eu tenho que fazer quando eu estou aqui em casa. Se eu comecei a trabalhar 9 horas, dando as 9h30, contando 1h30 do almoço, quando der 6h30 da tarde, a menos que eu não esteja em algo muito focado, que pô, eu posso terminar isso hoje e não vou deixar para amanhã, ou que não tenha nenhuma reunião, normalmente não tem, a galera tá sendo bem bacana em relação a isso, as reuniões estão acabando cedo. O que acontece? Bateu o ponto e acabou. Fecho o notebook, ligo o meu CS aqui, vou lá embaixo com as meninas, brincar um pouco, né? O que tiver para gravo um vídeo pro canal, não importa.
para aí, tá? E você precisa fazer isso. Mas eu ainda ia pegar mais 1 hora de metrô mesmo, então vou ficar mais 1 hora aqui. Não, 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 não. É como se você estivesse levantando lá do seu escritório e desligando o computador e batendo seu ponto. É exatamente a mesma coisa, tá? Isso por quê, pessoal? Porque a gente é um bando de safado que não veste a camisa da empresa. Muito pelo contrário, pessoal. Você está guardando a sua energia para que no próximo dia de trabalho você chegue 100% de novo para a empresa, tá? Isso é fazer bem também para a empresa, né? Para você pessoalmente como ser humano, e você como ser humano está tendo mais energia, está tendo mais disposição para chegar no outro dia 100%. Tá? Então isso não é só para você. Né? Tem gente que encara, nossa, estou fazendo pouco. Não, você está fazendo o suficiente. O suficiente é o que a empresa lhe dá para fazer. E você sabe os momentos que você precisa dar um pouquinho mais do que o suficiente. Né? Porque é normal, né? Tem época que a gente está pilhado. Pô, esse projeto é bacana, eu quero entregar, vou fazer a mais. E se lá atrás você não fez, não manteve o equilíbrio, quando chega esses momentos de dar o gás, de fazer um pouquinho a mais, de pegar aquela hora extra, de pegar aquele tempo fora que você já bateu o ponto, mas você continua pesquisando alguma coisa para o trabalho porque você quer, porque você se sente à vontade. Se você não preparou lá atrás o seu horário bem definido para só fazer o suficiente, quando chegar o momento de fazer o algo a mais, você não vai ter energia. Tá? Então, defina bem seu horário de trabalho. Seja proativo de forma controlada, tá? Porque se você for muito proativo, você vai gastar muita energia e quando for daqui a pouco, você vai estar sem energia. E aí é nesse momento que começa aqueles pensamentos de esse trabalho não é mais para mim, vou trocar de emprego, vou sair fora da TI, não aguento mais. Obviamente tem outros fatores, né? Tem aquele chefe safado que te cobra mais do que deveria te cobrar, que também traz esses pensamentos. Mas acontece muito da gente também, por conta do desgaste, por conta daquela, eu acho que eu tenho que fazer. Então assim, faz o teu horário e se você sente que é a empresa que está ali te forçando a mais, querendo colocar na tua cabeça que aquilo não está sendo suficiente, cara, chama teu chefe, né? Nos nossos tempos atuais aqui, sobe ali o vídeo e pergunta o que é que eu não estou fazendo, o que é que eu estou fazendo e troca uma ideia, cara, feedback, o que é que tá faltando ou tipo assim, não acho que tá faltando porque eu tô fazendo e tô entregando e eu acho que é isso aí, tá certo? Então, mas defina o seu horário, mantenha a sua energia, tá, pessoal? Isso acho que na verdade a dica é essa, tá? Mantenha a sua energia boa, controlada, tá? Tem gente que consegue trabalhar por muitas horas, né? Tem gente que não consegue, tá certo? Então, assim, só defina e se mantenha saudável, se mantenha com energia e definir esse horário, definir esse range de trabalho, ele é bom, tá? Fixo aberto, acho que eu já falei um pouco, né? Fixo aberto, o que era aberto? Lá atrás, para mim, quando eu trabalhei lá atrás na startup, era aberto. Por quê? Porque eu podia quarta-feira estar na praia e domingo trabalhando, né? E o que é o fixo? Não, fixo você precisa trabalhar naqueles dias específicos, naquele horário específico. Porque também você pode, por exemplo, o que pode ser o trabalho aberto? Eu trabalho de segunda a sexta, tá? Mas eu começo a trabalhar 4 horas da tarde e largo meia-noite, tá? Pessoas que são mais notívagas, elas tendem a produzir melhor durante a noite, né? E por que não, né? Por que não a gente permitir com que elas produzam nesse horário? Principalmente aqui entra aquilo que eu falei para vocês. Se você é desenvolvedor, né, onde, sei lá, 70% do tempo você está escrevendo código de coisas que foram definidas e 30% do tempo você está entendendo o que foi definido, entendendo o negócio, entendendo o impacto daquilo que você está escrevendo. Vai ter no negócio e trocando ideia com pessoas para poder definir. A galera que trabalha para o exterior, principalmente, passa muito por isso, né? Porque eu trabalho por... Eu não, né? Estou dando um exemplo de alguém. Eu, Adriano, de repente começo a trabalhar para alguém que está lá na Inglaterra. É outro fuso horário. O cara lá vai acordar outra hora, o cara vai dormir outra hora. Se o cara é um cara notívago, ele acaba batendo com o nosso horário diurno matutino aqui, né? E aí, tipo, a comunicação ela flui de forma diferente. E aí, meu irmão, não adianta. Você, maior parte do tempo, vai estar isolado
tendo que trabalhar sozinho, tendo que produzir sozinho. Então é outra forma de trabalho. Então você precisa adaptar. Pô, o que é melhor, Adriano? Fixo ou aberto? Cara, depende de você. Né? Depende de você, se você gosta de fixo, se você gosta de mais aberto, combina com o teu time, combina com a tua empresa, combina com o teu chefe, define boas formas de comunicação e eu já vou entrar no próximo item, né? Que é a comunicação. A comunicação ela é importantíssima, independentemente de como você tá, se você está fixo, aberto, definido horário, não definido horário, se tem um ambiente, se não tem ambiente, não importa. Você precisa comunicar o que você está fazendo, o seu progresso para o seu time. Né? Muita gente, eu vi muita reclamação de gente que tipo assim, não estava acostumado, porque quando eu estava lá no escritório, parece que o meu chefe sentia que eu sempre estava trabalhando, mesmo se eu tivesse aqui no celular jogando videogame. Agora que eu estou em casa, ali o chefe está o tempo todo me cobrando, perguntando como é que tá, pá, e eu tô me sentindo... Cara, não tem, tá todo mundo aprendendo, né? Todo mundo foi forçado a aprender nesse momento, mas se você quer trabalhar home office, isso é fundamental, tá? Hoje o que a gente está fazendo todo dia, tem uma daily do time, né? Ela continua acontecendo normalmente, que eu tenho que passar o status report do que eu estou fazendo. Então, se você não estava acostumado com isso, né? Se você nunca ouviu falar de ágil, de Scrum, de Lean, de Kanban, cara, é o que esses caras falam há muito tempo. É o acompanhamento do teu trabalho dia a dia. Então, chama o teu chefe ali e diz, vamos combinar o seguinte? Todo dia, 2 horas da tarde, eu vou te chamar para uma call ali de 5 minutos no máximo e eu vou te passar o status de tudo que eu estou fazendo. E aí, pessoal, isso é importantíssimo. O teu chefe precisa saber o que você está fazendo também. Porque é ele que dá o reporte para outras pessoas da empresa que também estão remotas. Né? Então, assim, se você tem o reporte direto com o CEO da empresa, você está numa startup e o seu report ele já é direto para o CEO da empresa, maravilha, você está no mundo perfeito. Mas se não, se você tem níveis de hierarquia, poxa, o cara que está acima de... A pessoa que está acima de você na hierarquia, ela precisa estar sabendo o que você está fazendo, cara. Não tem para onde fugir, tá certo? Então, chama ali, combina um horário e todo dia dá o reporte. Olha, aconteceu isso, 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 isso. E mais importante, ó, digamos que eu combinei o reporte com o meu chefe todo dia às 14 horas, tá? Todo dia eu vou chamar ele aqui e dizer, hoje eu fiz isso, 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 evoluiu assim, evoluiu assado. Impedimentos é diferente. Se eu tô com impedimento na rede, se caiu minha VPN, sei lá, se a minha filha adoeceu e eu preciso levar ela no hospital, cara, é imediato. O feedback tem que ser imediato. Manda um zap, manda um áudio, chama para uma call ali rapidinho, olha, eu tô precisando sair agora, por isso, ó, barrou porque eu estava fazendo assim assado e cozido e agora eu preciso do acesso ao sistema tal e o cara lá da rede disse que tem que abrir um chamado, eu não sei abrir esse chamado, quem é que pode abrir o chamado? E eu tô mostrando para ele o seguinte, eu evoluí e eu bati nessa barreira e quem tem que resolver essa barreira para você para mim é você, porque eu não consigo resolver. Ou se eu consigo resolver a barreira e é algo que vai me tomar um tempo, eu também estou reportando para ele, ó, eu te prometi entregar tal data, mas eu vou precisar atrasar, te prometi te entregar hoje à tarde, mas vou precisar atrasar, porque eu não sabia que tinha essa comunicação com esse sistema aqui, e eu estou precisando de um acesso, e o cara falou que só vai me atender de tarde, então eu vou precisar desse acesso para poder continuar. E cara, isso é tudo que o teu chefe quer. Ele quer saber o que está acontecendo no dia, se você está